A intuição feminina é uma das forças mais antigas, sagradas e incompreendidas que existem. Desde tempos imemoriais, mulheres foram reconhecidas como portadoras de um saber que não nasce da lógica racional, mas de um lugar muito mais profundo, o ventre da alma. É por isso que tantas vezes a mulher sente antes de entender, sabe antes de ver e percebe antes de qualquer evidência surgir. Carl Jung dizia que todo conhecimento verdadeiro brota primeiro do inconsciente. E a intuição é justamente essa ponte entre o invisível e o visível, entre o mistério e a clareza, entre Deus e a consciência humana. E no coração feminino, essa ponte é viva, pulsante e constantemente ativa. Mas ao longo dos séculos, esse saber intuitivo foi silenciado, ridicularizado, desacreditado. Mulheres foram ensinadas a duvidar da própria percepção, a temer seus instintos, a acreditar que sua verdade interior era delírio, exagero ou fragilidade. A racionalidade patriarcal dominou o mundo e perseguiu tudo o que cheirasse a mistério, sensibilidade e espiritualidade. Assim, a intuição feminina se tornou uma estrangeira dentro da alma da mulher, algo que ela sente, mas teme, reconhece, mas reprime. No entanto, nenhuma força que carrega a marca do divino pode ser destruída. A intuição permanece ali intacta, esperando o momento em que a mulher volte a ouvi-la. E é isso que este texto busca despertar, o retorno da mulher à sua própria sabedoria interior. Porque dentro de cada mulher vive uma sacerdotisa, uma profetisa, uma guia espiritual que nunca deixou de falar. O que aconteceu é que o mundo fez barulho demais, e para reencontrá-la é preciso silenciar, recolher-se, ouvir o sussurro que nasce do centro do peito. A intuição não grita, ela chama, e a mulher desperta é aquela que decide atender a esse chamado. Jung dizia que o inconsciente é como um oráculo, e de fato é, mas para a mulher, esse oráculo se manifesta com uma precisão tão profunda que muitas vezes ela própria se assusta com o que percebe. Ela pressente quando alguém não é confiável. Ela sente quando algo está errado, mesmo sem prova alguma. Ela prevê mudanças, percebe intenções escondidas, enxerga a essência por trás das máscaras. Isso não é magia, é psicologia profunda somada à espiritualidade. A alma feminina é um radar sensível e altamente desenvolvido, capaz de captar sinais sutis que passam despercebidos pela mente racional. Quando uma mulher ignora sua intuição, ela tropeça. Quando segue sua intuição, ela floresce. O problema é que muitas mulheres aprenderam a duvidar do próprio saber. Aprenderam desde pequenas que suas emoções eram exageros, que suas percepções eram invenções, que seu instinto era coisa de mulher. E assim, a intuição, que deveria ser bússola, tornou-se ruído. Mas essa bússola nunca perdeu sua força. Ela está viva, esperando a mulher virar-se para dentro. A intuição é a linguagem da alma, e a alma fala devagar. Por isso, muitas mulheres só conseguem ouvir sua intuição quando estão em momentos de dor, silêncio ou ruptura, porque é nesses momentos que o barulho externo diminui. A intuição feminina funciona como um rio subterrâneo, silencioso, profundo e contínuo. Quando ignorado, gera ansiedade, inquietação, sensação de que algo está fora do lugar. Quando ouvido, gera paz imediata, mesmo que a decisão intuitiva seja difícil. Isso porque a intuição não busca agradar o ego, ela busca alinhar a alma ao propósito. Ela aponta caminhos que muitas vezes parecem estranhos à razão, mas perfeitamente claros ao coração. Jung afirmava que toda mulher carrega dentro de si o arquétipo da alma, uma ligação natural com o mistério, com o inconsciente, com o divino. Por isso, a intuição feminina é tão precisa, ela é espiritual por natureza. Deus fala muito mais pela intuição do que pela lógica. O Espírito Santo sopra na alma em forma de sensações, percepções internas, movimentos invisíveis. É por isso que, para muitas mulheres, a oração não é apenas palavras, é um sentir, um perceber, um saber silencioso. A intuição feminina,
quando integrada à fé, torna-se profética. A mulher passa a caminhar guiada não pelo medo, mas por um senso interior de direção que nasce do encontro entre alma e espírito. E nesse ponto, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna missão. Porém, para que isso aconteça, é preciso curar as distorções da intuição. Muitas mulheres confundem intuição com trauma, medo ou ansiedade. Quando a alma está ferida, as vozes internas se tornam ruído. Por isso, antes de confiar plenamente na intuição, é necessário purificar a percepção, curar a criança interior, integrar a sombra, reconciliar o ânimos. Cada parte da alma precisa estar em harmonia para que a intuição flua limpa, sem interferências. A intuição saudável não nasce do medo, mas da paz. Não nasce da urgência, mas da sabedoria. Não nasce da carência, mas do alinhamento interior. Uma das formas de distinguir intuição de trauma é observar o efeito interno. A intuição gera clareza, o trauma gera confusão. A intuição acalma, o trauma agita. A intuição sussurra, o trauma grita. A intuição orienta, o trauma pressiona. Saber reconhecer essa diferença é parte da maturidade emocional e espiritual da mulher. Que essa maturidade é essencial para a sua jornada. A mulher intuitiva é também uma mulher perigosa. Perigosa para os sistemas que dependem da manipulação e da mentira. Porque nada engana uma mulher que aprendeu a se ouvir. Nada. Por isso, ao longo da história, sociedades patriarcais tentaram apagar o poder intuitivo das mulheres. Sabiam que uma mulher conectada à própria alma não é controlável. Ela percebe, ela discerne, ela vê antes, ela sente o que outros escondem. Ela pressente o que tentam manipular. E por isso, muitas foram chamadas de bruxas, loucas ou histéricas, não porque eram frágeis, mas porque eram fortes demais. Hoje, a cura do feminino passa inevitavelmente pelo resgate desse poder ancestral. A mulher está sendo chamada a voltar para dentro, para recuperar a sabedoria que o mundo tentou amputar dela. E esse retorno não acontece através de teorias, mas através de prática, silêncio, escuta e entrega. A intuição se fortalece à medida que a mulher se torna íntima de si mesma. Quanto mais ela se conhece, mais consegue distinguir as vozes internas. Quanto mais cura sua alma, mais limpa se torna sua percepção. Quanto mais se conecta a Deus, mais nítidos se tornam os sinais. A intuição é, portanto, o casamento entre psicologia e espiritualidade. É a manifestação do Self, o centro divino da psique, comunicando-se com a consciência. Quando a mulher integra esse diálogo, ela passa a viver guiada por algo maior do que ela própria. Ela deixa de sobreviver e começa a viver com propósito. Sua vida ganha direção não pelo que o mundo exige, mas pelo que sua alma pede. A intuição feminina também é profundamente corporal. O corpo da mulher fala. Ele aperta quando algo está errado, expande quando algo é verdadeiro, treme quando há perigo, aquece quando há amor. A mulher sente no ventre, no peito, na garganta, na pele. O corpo é o primeiro templo da intuição. Mas para que ele fale, a mulher precisa aprender a habitar o próprio corpo e não apenas usá-lo como instrumento de trabalho ou aparência. Muitas mulheres vivem dissociadas de si mesmas, presas à mente, desconectadas do sentir. E assim perdem acesso à parte mais sábia de sua natureza. O retorno ao corpo é retorno à intuição. O retorno ao silêncio é retorno à intuição. O retorno ao espírito é retorno à intuição. A mulher, quando caminha em direção à própria alma, descobre que sua intuição é mais antiga do que ela mesma. É herdada, ancestral, transmitida por gerações de mulheres que precisaram sentir para sobreviver. Cada avó, cada bisavó, cada linhagem feminina deixou dentro dela sementes de saber, e essas sementes se manifestam como intuição. Por isso, quando a mulher segue sua intuição, ela não está apenas ouvindo a si mesma, mas ouvindo todas as que vieram antes. Está ouvindo o coro invisível da sua linhagem espiritual. Esse saber é sagrado. É por isso que na Bíblia, toda mulher que carrega missão é guiada por um diálogo íntimo com Deus. Maria sabia intuitivamente quem era seu filho.
Esther sabia o que precisava fazer antes de ouvir qualquer conselho. Débora liderou Israel, ouvindo a voz interior. E tantas outras mulheres espirituais ao longo da história viveram guiadas pela intuição, porque a intuição é uma das formas de manifestação da graça. A mulher intuitiva não precisa ver para crer. Ela sente e sabe. E essa fé sensível é um dos dons mais poderosos que Deus concedeu ao feminino. No entanto, muitas mulheres ainda têm medo de confiar na própria intuição. Têm medo de errar, de decepcionar, de não serem acreditadas. Mas a intuição não exige perfeição, exige presença. A mulher intuitiva não é a que nunca duvida, é a que aprende a ouvir a dúvida também como parte do processo. Porque, muitas vezes, a dúvida é apenas a intuição pedindo espaço. O caminho para fortalecer a intuição não é acumular informações, mas aprofundar o silêncio. É observar mais, julgar menos. É sentir antes de analisar. É perguntar ao coração antes de consultar o mundo. A intuição fala quando a mulher para de fugir de si mesma. E quando ela finalmente escuta, sua vida muda profundamente. Ela passa a evitar relacionamentos que a machucariam. Ela percebe falsas promessas antes que se tornem feridas. Ela já não entra em ambientes que drenam sua energia. Ela toma decisões guiadas por uma força que parece vir de outro lugar. E, de fato, vem. A intuição é uma frequência espiritual. Para ouvi-la, a mulher precisa elevar sua vibração interna, purificando pensamentos, curando emoções, criando espaço dentro de si. Não é possível ouvir a alma em meio ao caos emocional. Por isso, a cura interior é tão essencial. Quanto mais limpa a alma, mais clara a intuição. A mulher intuitiva também se torna uma mulher criativa. Jung dizia que a criatividade é a expressão direta do inconsciente saudável. E a mulher, ao recuperar sua intuição, também recupera sua capacidade de criar caminhos, soluções, beleza, arte, cura, sentido. Ela se torna colaboradora de Deus na obra da vida. A intuição desperta ativa dons espirituais que estavam adormecidos: discernimento, sensibilidade, pressentimentos, compreensão profunda da alma humana. A mulher passa a enxergar o mundo com os olhos do coração, e esses olhos não se enganam. Quando a intuição feminina se expande, ela transforma tudo ao redor. Ela orienta a família, equilibra o lar, inspira outras mulheres, protege os seus, cura pelo simples fato de estar presente. Sua energia se torna medicina. Sua presença se torna farol. Sua vida se torna oração viva. O mundo precisa desesperadamente de mulheres intuitivas, mulheres conectadas ao espírito, à alma e ao propósito. Porque uma mulher que ouve sua intuição se torna uma guardiã da verdade. Ela não se dobra facilmente, não se corrompe facilmente, não se perde facilmente. Ela caminha firme, mesmo em meio à escuridão, porque sua bússola interna aponta sempre para a luz. A mulher intuitiva não anda sozinha, ela caminha com Deus. A intuição é, portanto, a linguagem do espírito na alma feminina. E quando a mulher finalmente confia nessa voz, ela encontra o caminho que sempre foi seu, o caminho da verdade interior. Tudo muda quando a mulher se reconecta à própria intuição. A ansiedade diminui, porque ela confia mais no fluxo da vida. A autossabotagem desaparece, porque ela não age mais contra si mesma. O amor floresce, porque ela escolhe relações que alimentam, não que drenam. A espiritualidade se aprofunda, porque ela entende que Deus fala através dela. Quando a mulher desperta sua intuição, ela desperta seu destino, porque a intuição é a voz do propósito. Ela não mostra apenas o que é, mas o que deve ser. Ela não revela apenas caminhos, revela missão. A mulher que segue essa voz se torna alinhada ao céu, e nenhuma vida alinhada ao céu pode ser pequena. Por isso, se você sente que sua intuição está chamando, não ignore. Se há um incômodo, investigue. Se há um pressentimento, observe. Se há um sinal, respeite. A alma fala o tempo todo. Nós é que nem sempre ouvimos. Mas quando ouvimos, encontramos paz. E essa paz é o maior testemunho de que a intuição feminina é, no fundo,
a própria sabedoria de Deus habitando dentro da mulher. Quando você ouvir essa voz, siga, porque ela sabe o caminho que você ainda não conseguiu enxergar. E quando confiar nela, perceberá que a intuição não é um dom extraordinário, é seu estado natural. E é nele que a mulher se torna verdadeiramente inteira.